Torcedor colorado, se inscreva no canal. e 52, estamos de volta com a segunda edição do Troca de Passes. Você já sabe, pode participar do programa com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Agora é a hora de falar sobre a vitória. E que vitória do Internacional, hein? 4-0 sobre o Flamengo do Renato Gaúcho, que vinha batendo em todo mundo, né? Eram 7 vitórias consecutivas sob o comando do Renato, um time que fazia muitos gols, que estava destruidor. Hoje, aparentemente, deu tudo errado para o Flamengo e tudo certo. O Inter foi muito eficiente numa tarde inspiradíssima de Yuri Alberto, Rafa. Verdade, a gente estava acompanhando aqui como segunda tela, né? Durante a primeira edição. Vou até passar para o PC para ele alongar um pouco mais, mas a ideia é de um Flamengo exposto, né? Principalmente na sua linha de defesa, mas de um jogo muito concentrado do Inter. E de um Flamengo que sentiu muito esse gol aí, o primeiro. Se desconcentrou, foi uma equipe que acabou ficando abaixo, dando esse espaço, né, para que o Inter puxasse contra-ataque, mas o Inter não baixou guarda, né, em momento algum, contra um adversário que tem muita qualidade, né. Então acho que é isso que mais chama atenção, um jogo linear do Inter, estava faltando isso no trabalho do Aguirre até aqui. Foram 90 minutos de muita concentração para sustentar e construir um resultado como esse. A vitória, se a gente fosse debater pré-jogo, já seria um tanto comemorada, obviamente, mas um tanto fora do padrão. Uma goleada como essa, então, é completamente fora do padrão. E aqui não cabe, não é desmerecer o Inter ou elogiar em excesso. Né, claro, é uma questão de momento. Que é o trabalho do Flamengo, que são os jogadores que o Flamengo tem, entrando com o que tinha de melhor para o jogo, tendo a semana cheia, tendo utilizado um time alternativo dentro da Copa do Brasil. Então, era muito difícil prever um jogo como foi o andamento desse. E uma noite muito feliz para o Inter para construir os 4-0 no Maracanã. Até o Odinei Rodrigues aqui na nossa hashtag Troca de Passes diz o seguinte, né? Futebol é maluco, o Internacional não vinha jogando nada, empatou em casa com o Cuiabá, hoje goleou o Flamengo em pleno Maracanã. É futebol brasileiro, né, PC? Mas tem alguns aspectos que são interessantes, pelo menos no que eu acompanhei o jogo na primeira tela, eu não estava no ar no momento em que o jogo foi realizado. O primeiro é que, enquanto esteve 0-0, o domínio do Flamengo, a criação de oportunidades, o volume ofensivo do Flamengo se sobressaía em relação ao Internacional. Era um Flamengo que nós estávamos acostumados a assistir. Marcação forte, movimentação dos seus jogadores, aplicação daquilo que eu chamo muito, e o Flamengo pratica muito bem, da Lei Gentil Cardoso, quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Agora, a partir da marcação do primeiro gol do Internacional, eu não sei se chamou a atenção de você, Rafa, e de você, Felipe, como o Flamengo, do ponto de vista emocional, se desestabilizou. O Flamengo se desconcentrou no jogo. O Flamengo saiu do jogo porque talvez, achando que tinha mesmo o controle, que ele não sofreria nenhum contratempo no jogo. E ao sofrer esse gol, que é inesperado, que é surpreendente, mas nós estamos falando de futebol, no futebol isso acontece o tempo inteiro, o que eu vi foi um Flamengo que se desorganizou. A linha defensiva do Flamengo ficou mais espaçada, as movimentações, especialmente do Yuri Alberto, você o vê fazendo um gol por dentro, você depois o vê fazendo um gol pelo lado esquerdo, as participações do Edenilson no primeiro gol, do Patrick no segundo, o Flamengo vai se desmoronando e culmina com a expulsão do Gabriel, né? Aliás, a expulsão do Gabriel, a gente vai mostrar já em detalhes, é um capítulo à parte, né? E ele dá uma entrevista depois dizendo que o futebol brasileiro é uma várzea e tal, e tem bastante gente na hashtag aqui pegando no pé do Gabriel, né? O Fábio, o Correia, Rodrigo Venturini, entre outros aqui, dizendo que, se o futebol brasileiro é uma várzea, por que ele não conseguiu jogar na Europa, né? Então, o pessoal pega no pé, mas ele tem razão de pegar no pé, ou ele tem razão de pegar no pé, não. Ele tem razão de dar essa entrevista, PC, que você achou da expulsão dele, me pareceu muito infantil. Eu acho que foi uma atitude absolutamente imatura do Gabriel. Ele levou um cartão amarelo porque chutou a bola para longe. Você o vê aí, esse é a cena que ele leva o cartão amarelo.
Só que aí o jogo prossegue e ele, ironicamente, bate palmas, como nós estamos vendo no detalhe, pela atitude do árbitro. O árbitro é avisado pelo quarto árbitro do gesto irônico do Gabriel, e eu te diria que uma das coisas que mais incomoda a qualquer pessoa, não é o árbitro de futebol, é o deboche. Ninguém gosta do deboche, não é? Esse tipo de deboche, esse tipo de ironia. E aí quando ele sai de campo, ele diz... Aí tá o áudio dele saindo, dizendo que futebol é uma várzea, né? O futebol aqui no Brasil é uma várzea. Então, o problema é que o Gabriel provavelmente vai achar que não fez nada de errado e que o futebol brasileiro é uma várzea. E aí pode ser que amanhã ele faça de novo, entendeu? Então essa é que é a questão. Ele deveria parar e falar, cara, ele pode até achar que o futebol brasileiro é uma várzea, mas foi o futebol que o acolheu e onde ele se sai muito bem, Campeonato Brasileiro, é artilheiro, graças às atuações no Flamengo, ele voltou a ser convocado para a seleção brasileira, por 2 temporadas foi considerado o melhor atacante em atividade do futebol brasileiro, que é uma várzea. Então ele deveria parar e falar assim, cara, será que eu agi corretamente quando eu aplaudi? Eu acho que ele abriu a janela para sofrer a punição que ele sofreu. E, evidentemente, com menos um jogador, e esse jogador ainda sendo ele, que não estava mal na partida, o Flamengo ficou mais enfraquecido, né? Pelo menos, aparentemente, não dá para reclamar da expulsão, né, Rafa? Não, pelo que a gente mostrou, pelo que é o comportamento, acho que ele até tinha, de certa forma, pelo que é o ótimo momento recente, modificado um pouco. O Gabriel era notório como... Na origem no Santos, a chegada ao Flamengo, como era um cara que se envolvia muito, ele ficava disperso com relação ao jogo, se envolvia muito em polêmica, discussão com arbitragem, com adversário, tomava muito cartão bobo dentro dos jogos, e isso parecia ter até passado, né? Pelo que foi o comportamento, pelo que foram as 2 ações ali, eu entendo a expulsão, acho que cabia o amarelo e o segundo amarelo na forma como foram aplicados, e acho muito que a interpretação de várzea dentro do nosso futebol passa pelo comportamento de quem é, né? Enfim, quem figura contribui para que seja, né? né, Rafa? Claro, claro. É isso. Olha só, vamos mostrar também. A gente vai ver imagens do Bruno Henrique. PC, a gente estava no ar durante o jogo do Flamengo aqui, não conseguimos assistir com tanta atenção como você que estava concentrado no jogo. Bruno Henrique. Primeira tela. Exatamente. Isso temos que lamentar, porque é o sinal de que você não estava assistindo o Troca de Passes, a primeira edição. Mas eu sabia que vocês estavam trabalhando, e eu falei, bom, eu tenho que entrar no Troca de Passes das 10h30, bem informado. Tá certo, fez muito bem. Bruno Henrique hoje não rendeu o que vinha nos últimos jogos, PC? Olha, essa que é a questão, Felipe, Rafa e quem nos acompanha. Até sofrer o primeiro gol, o Flamengo tinha uma atuação de Flamengo. Estava criando oportunidades e depois criou outras oportunidades, tanto que o Daniel, goleiro do Internacional, foi um dos melhores jogadores em campo. Ele trabalhou muito mais do que o Diego Alves, porque as bolas que foram no gol do Diego Alves entraram. Então, chegar agora, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que é assim, o Flamengo perdeu de 4-0. Isso é uma vitória categórica. O Internacional foi preciso, o Internacional soube aproveitar das fragilidades do Flamengo, foi lá e meteu 4-0. Ok, mas não é para também achar que ninguém no Flamengo jogou bem. Não, o Gabriel estava bem no jogo, o Bruno Henrique esteve bem no jogo. Agora, o time, a partir do primeiro gol, se desestabiliza, continua a criar uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali. Quando fica com 10, aí fica muito mais difícil, até pelo estilo de jogo que o Flamengo pratica, que é de muita intensidade. Então o Bruno foi bem no jogo, ele não foi mal no jogo. Eu te diria que eu notei mais, digamos, inconstância na linha defensiva do Flamengo. Eu acho que se nós vimos os gols do Internacional, houve muito espaço oferecidos pela marcação do meio de campo do Flamengo e a exposição da linha defensiva. Talvez ali tenha sido os maiores pontos fracos do Flamengo nesse jogo. Inclusive aqui na nossa hashtag, o Oliver, também o Sérgio Ramos, eles estão reclamando da defesa do Flamengo, né? Dizendo que o Gustavo Henrique está sempre mal posicionado, bababá. Mais exposto, como o PC. Então, é isso que eu ia perguntar. É um problema. Hoje o Flamengo não teve o Rodrigo Caio, né?
mas é um problema do Léo Pereira, do Gustavo Henrique, ou é um problema do sistema que não funcionou e deixou todo mundo ali muito exposto? Porque o Inter teve espaço absurdo, né, para conseguir os gols, né, Rafa? Essa é a do ovo ou a galinha, né? Assim, eu acho que é um pouco de cada. O Rodrigo Caio faz falta para que o sistema funcione melhor, mas é óbvio que é um Flamengo dando oportunidade para o adversário acelerar e definir as jogadas que o melhor Flamengo não dá. Passa muito por essa desconcentração que o PC citou. E o que eu acho mais curioso assim, do que são os placares construídos até aqui é que se tivessem sido todas as vitórias de 1-0 do Renato e a derrota hoje por 1-0 nessas circunstâncias, a gente já estaria falando bastante porque tudo do Flamengo reverbera muito. Você imagina então, num contexto onde o Flamengo deu várias goleadas seguidas e sofre uma goleada como essa dentro do Maracanã. É nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Essa seria a frase ideal. O 4-0 parece muito pesado, por mais que tenha sido muito bem construído pelo Inter. Falei, eu acho que foi um time focado dentro do jogo e muito capaz, muito eficiente no momento da definição das suas jogadas. O Yuri Alberto é muito bom nesse tipo de lance. A gente fala do Gabigol, que é um cara que se desmarca muito bem, que ataca espaço muito bem, mas essa é uma característica forte. Não estou comparando os dois, mas como característica o Yuri Alberto se posiciona muito bem, tem capacidade de finalização, essa bola em profundidade, né, atacando o espaço ali no limite da linha do impedimento dele, é bem acima da média por aqui. Rafa, provou hoje novamente. Oi, PC. Não sei se teríamos condições, o nosso bravíssimo Sardinha, de repetir os 3 gols marcados pelo Yuri Alberto, que casa exatamente com isso que você falou, Rafa. Esse que nós estamos vendo é o primeiro, ele está um pouco mais para a direita, não é? Sim. Ele está por dentro, na verdade ele está por dentro. No segundo gol, ele faz a volta pelo lado esquerdo e recebe do Patrick. Olha o Patrick entrando. Ainda perdeu? Aí é o gol perdido. Esse é o gol, esse é o gol perdido que ele, inclusive, involuntariamente atinge o Diego Alves. Agora não, ó. Ele pede, se desloca e entra pelo lado esquerdo, mais para o lado esquerdo. E o terceiro gol dele na partida, ele está entrando mais pelo lado direito. Quando o Rafa, e aí é sempre bom dizer, o Rafa não comparou o Yuri Alberto ao Gabigol. Sim, obrigado. O que o Rafa... porque, enfim, o que o Rafa está falando é essa... Olha só, olha esse terceiro gol por onde ele está indo. Essa capacidade de se deslocar, o que complica demais qualquer sistema defensivo. Porque esse atacante ele não escolhe uma área do campo para atuar. Ele é múltiplo. Ele uma hora está na esquerda, outra hora ele está entrando pelo meio do ataque, outra hora ele está sendo uma alternativa pelo lado direito. É aquilo que eu sempre uso da lei Gentil Cardoso. Deslocando e recebendo, tem preferência. Não é porque ele está sempre se apresentando para ser esse finalizador. E o curioso, né? Nesse jogo, 2 centroavantes formados no Santos. Sim. E que o Santos praticamente... o Gabigol ainda conseguiu bem ver. vendido. Mas né? o Yuri Alberto saiu de graça. A perda. Um Como bom aconteceu agora, não de graça, mas também uma venda abaixo do Caio Jorge. Olha só, vamos ouvir o que disseram os jogadores do Flamengo depois do jogo. Para começar, Everton Ribeiro. Não conseguimos encaixar e no contra-ataque, que é o forte deles, eles conseguiram fazer os gols. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, né, que parece desculpa, mas acredito que ele conseguiu irritar os dois lados, querendo conversar o jogo todo, desde o começo conversando com os bancos e não deixando o jogo seguir. Acredito que ele não tem que ser amigo do jogador, tem que apitar o jogo e se a gente reclamar muito, dá amarelo. E manter uma linha, né? Não ficar parando o jogo toda hora para conversar. Isso irrita as duas equipes e não é bom pro jogo. Conversar é aqui, né? No troca de passes, não no campo. Tá certo o Everton Ribeiro nesse aspecto. Vamos ouvir também Renato Gaúcho, depois dessa primeira derrota dele no comando do Flamengo. Todos os gols deles foi no contra-ataque, onde a gente não soube matar a jogada, deu espaço. Nós sabíamos que do jeito que o Flamengo joga poderia acontecer. Infelizmente aconteceu, mas principalmente aquilo que eu falei nos 2 primeiros gols do Internacional. Eu achei principalmente no primeiro gol no Bruno Henrique, foi uma falta bem clara, que ele não deu e a partir daí resultou o primeiro gol do Internacional. Hoje quase não deu nada certo pra gente, né? E o Internacional soube se aproveitar disso. Mas é continuar o trabalho, então até antes dessa partida todo mundo era jogador de seleção brasileira, o técnico era um dos melhores do Brasil, e agora, tudo bem, a gente entende, nada deu certo hoje pra gente, acontece.
Pode ter certeza que o Flamengo e quarta-feira é outra competição, é Libertadores e pode ter certeza que vai ser um Flamengo bem diferente do que foi hoje. Outra notícia ruim para o torcedor do Flamengo, a lesão do Pedro, né? Um entorse no tornozelo no fim do jogo, vai ser reavaliado amanhã. A gente está vendo o lance aí, pode vir a ser problema aí para a sequência das competições que o Flamengo tem pela frente. Para a Libertadores tem Gabigol, mas para o Brasileirão... Brasileiro no fim de semana, o Pedro, o Gabigol não vai ser opção, né? Porque está suspenso, a gente vai ter que esperar para ver o que aconteceu com o Pedro. A imagem é feia, né? A entorse ali no tornozelo esquerdo. Vamos falar do outro lado agora, do Internacional, porque o Inter conseguiu uma vitória espetacular. Que momento do Yuri Alberto, né? Um dia levou a bola para casa, 3 gols no Maracanã, não é para qualquer um, né, Rafa? Ele que foi muito importante no que foi a arrancada com o Abel no ano passado. Muito por essa característica. Num time encaixado para contra-atacar, esses desmarques que ele faz, a leitura que ele tem para encontrar o campo aberto para acelerar e receber em profundidade, fazem dele um perigo constante, cara. Ele é muito... ele que sustenta a bola, encontra o Edenilson ultrapassando e ataca de novo o espaço para receber na frente e fazer 1-0, né? Não é um cara cego, não é um cara de um toque só na bola. Ele dá sequência de jogadas e tem essa capacidade, né, de receber na frente para finalizar. A gente lembra do que foi a goleada do São Paulo do Inter contra o São Paulo. Ele também fez ano passado, 5-1. E uma participação muito parecida nesse sentido, né? Foi esse ano, foi 20 de janeiro, na verdade. Campeonato do ano passado, mas foi esse ano no dia 20 de janeiro. Ou seja, são 2 hat-tricks do Yuri Alberto já com a camisa do Internacional, Felipe, né, PC? E ele é um centroavante que exatamente por ter essa compreensão de atacar espaços, de ter mobilidade, que jogadores como o Patrick e o Edenilson precisam de um centroavante assim. Porque o Patrick e o Edenilson têm essa capacidade de enxergar quando alguém se desloca. Patrick e Edenilson não são jogadores de meio de campo trabalhando apenas com atacante que tem ponto de referência. Não. O Yuri Alberto amplia essa possibilidade. Tanto é que os 2 primeiros gols do Internacional, um é um passe do Edenilson e o outro é um passe do Patrick. E esses 2 jogadores hoje também tiveram um bom desempenho. O Internacional foi com uma formação a campo, em que no meio de campo ele estava com Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e o Patrick. E aí você tinha na frente o Yuri Alberto. Era uma formação conservadora, mais preocupada em segurar resultado e jogar na base de estocadas. Os gols foram acontecendo, o Internacional foi ganhando uma confiança que eu te diria até que até então ele não teve no campeonato. Nós vamos ter que observar agora como será o futuro do Internacional dentro da competição. Afinal de contas, ele venceu aquele que é cotado para vencer o Campeonato Brasileiro, para vencer a Libertadores, para vencer a Copa do Brasil. O Internacional agora só está numa competição, que é o Campeonato Brasileiro. Vai ter sempre tempo para ir treinando. Então, uma vitória como essa hoje, da maneira como foi conquistada, ela pode ser muito útil para o futuro do Internacional dentro da competição. Acho que uma coisa que todo mundo concorda, né? Com o elenco que o Internacional tem, a gente está vendo a escalação do Inter hoje contra o Flamengo, não pode estar na 10. É muito, é para estar disputando pelo menos ali na zona de Libertadores, né? A tendência é de subida muito pelo que o PC citou também, né? Até a gente já falou aqui nos outros dias da consistência defensiva do Inter também, que melhorou com o Aguirre, porque o Inter vinha tomando muitos gols. Sim. E desde que o Aguirre assumiu, a defesa parou de vazar um pouco, né? O grupo, ele pede uma reformulação, né? Eu acho que passa um pouco por isso também. Um longo período de algumas referências da equipe, um time que deu uma envelhecida em determinados aspectos, mas acho que é totalmente dentro do contexto, é totalmente contornável a questão e dá para ser competitivo mesmo com o que é a montagem atual. Ele já está passando por esse processo, encontrando novos jogadores, a chegada do PV, hoje foi titular, as renovações no gol, e esse a gente falou do Yuri Alberto na frente, vale citar o que foi a outra ponta, né? Uma partida muito segura do Daniel, fazendo 2, 3 grandes defesas dentro do jogo. Foram 7 no total, sim, mas assim, a gente da cabeçada é espetacular. As defesas, tem uma cara a cara com o Gabigol que a gente mostrou nos melhores. Ele foi muito bem na partida, assim, indiscutivelmente. Quando você tem 2 caras nas 2 pontas, né? Quem define e quem impede fazendo jogos desse nível, a tendência é de vitória, né? Olha aí as defesas do Daniel no jogo de hoje, né? Essa aí acho até que ele não defende, acho que o Gabigol, ele erra, né? Mas ele fecha o ângulo ali. Mas ele fez realmente uma partida muito boa. Essa é impressionante. E tem uma no segundo tempo que ele vai buscar também com a mão
Direita que é muito bonita também. O momento da defesa do Inter é bom, né? O time aparentemente está se encontrando ali no sistema defensivo. Diga, PC. Ele saiu de terceiro goleiro para goleiro titular, né? O Danilo deixou o Internacional. O Lomba foi o titular do Internacional praticamente. Essa foi uma defesaça, né, PC? Exatamente. E aí você vê, olha que coisa interessante. Ele trabalhou muito mais do que o Diego Alves. O Flamengo criou mais oportunidades. Então, por isso que eu digo que não dá para chegar e dizer, pô, o fulano jogou mal, o Beltrano jogou mal. Não, o Flamengo como equipe, especialmente do ponto de vista defensivo, teve muitas falhas. E aí é aquela velha história. Rafa sabe disso melhor do que eu. Sempre sobra para o zagueiro. Mas a gente esquece de olhar a equipe como um todo. Verdade. Olha a equipe como um todo. Entende? O zagueiro, ele paga uma conta que às vezes não é dele, é do time. Mas a conta estoura nele. É verdade. Para fechar, né, o assunto Inter e Flamengo, vamos falar sobre Taison. E o que dizer do gol que Taison marcou? Um golaço, aliás, o primeiro dele nessa volta para o Internacional. E teve também a comemoração, né? Uma comemoração especial, uma comemoração que ele já faz desde a época que ele jogava no Shakhtar. Ele disse que sofreu muito racismo por lá, mas a gente tem a entrevista que ele deu explicando a comemoração depois do golaço marcado pelo Taison. Feliz primeiro pela vitória, né? A gente não vem passando um bom momento, saímos fora de 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores, a gente sentiu bastante, mas hoje enfrentamos uma equipe que tem que dar os parabéns ao Flamengo, que é uma grande equipe, tem grandes jogadores, que vai brigar por título. Então, estou feliz pela vitória, feliz pelo gol. E o gesto é porque eu sofri preconceito na Ucrânia e sofri preconceito do racismo e eu sempre, quando eu faço gol lá ou aqui, eu vou comemorar dessa maneira. É um gesto de protesto, né, PC? Primeiro que assim, toda manifestação antirracista tem que ser aplaudido por todos aqueles que fazem parte do pacto antirracista. E o pacto antirracista não é o pacto exclusivo de um gênero ou de uma raça. É um pacto onde a sociedade tem que chegar e mostrar na prática que ela é antirracista. Esse é um ponto. Segundo ponto é que o pai desse gesto que o Taison fez chama-se Reinaldo, que para a torcida do Galo é o Rei Reinaldo, e quando marcava os seus gols, à época da ditadura militar, sempre os comemorava fazendo esse tipo de gesto. É a resistência, né? Exatamente. E é muito emblemático que o Taison tenha passado o que passou na Ucrânia e tenha respondido com o talento dele, com o futebol, enfim, é um posicionamento muito, muito relevante. O primeiro, né? A gente colocou ali na tarde, olha lá. É o primeiro desde o retorno, é importante para essa afirmação dele. É um baita jogador e, como todo o Inter, estava devendo até aqui. É um jogador que pode fazer a diferença aí na sequência do Inter no campeonato. Para a gente fechar, vamos ouvir Diego Aguirre sobre essa vitória espetacular contra o Flamengo. Futebol no tem nada definitivo y no una cosa no significa que tenga que jugar siempre así. Podemos tener variantes. Nos preparamos para este juego difícil, era normal. Yo poner un volante más para fechar los espacios. Respetamos a Flamengo, obviamente, pero planejamos para ganar el juego. Entonces Lindoso tuvo una actuación muy boa junto a Rodrigo Dorado y es una opción que perfectamente puede ser para jugar fuera, para jugar en casa o no tengo nada definitivo, porque no precisamente por poner un volante a más no você deja de atacar o de generar opciones de gol. Eso liberó más a Edmilson, que es un jugador muy bueno, un crack. Y también ayudó mucho que Patrick voltó a jugar como él puede. Y bueno, Taison, Yuri, Oshi fue muy bueno porque los jugadores estuvieron en su nivel, trabajaron, se sacrificaron y hicieron un gran show. Se Denilson e Patrick, por exemplo, voltarem a jogar a bola que jogaram no ano passado, certamente vão
vão ajudar e vão levantar esse Internacional, que hoje está só na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, Messi, Lionel Messi será o assunto aqui no Troca. Até já!